Quando a gente teve a reunião, né, sobre o culto de jovens e sobre o tema e tudo, e eu meio que fui obrigada a pregar. Mentira, gente, eu que escolhi. Eu fiquei pensando no que eu faria, né? Tipo, qual palavra eu traria, porque na minha cabeça eu não ia saber encaixar os versículos, né, na pregação, gente. Vocês iam só ouvir a história e é isso. E aí, graças a Deus, né, não sou eu que estou pregando, é o Espírito Santo. E daí ele me deu o que falar. E antes da gente começar, né, da gente dar a realmente introdução, vamos ler o versículo tema do nosso culto, que é Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Quando, né, eu comecei a orar e pedir pro Espírito Santo me ministrar, né, pra mim saber o que eu ia falar, eu não fazia ideia do que eu ia encaixar nisso, né? E aí eu comecei a orar e gente, eu ia fazer aquele negócio que a gente abre a Bíblia e fica assim: Deus, quando for pra parar, você me fala, tá? Mas eu não fiz, irmãos, calma. E aí eu fiquei orando, graças a Deus, né? Eu fiquei orando mais um tempinho. E aí Deus me mandou abrir 1 Samuel. E aí Deus me mandou ler 1 Samuel e eu. Gente, eu fiquei sem entender nada. Porque 1 Samuel, né, começa com a história do Samuel. Jura? Com a história de Samuel, da mãe dele e tudo. E eu fiquei, o que isso vai ter a ver com amizade? Se é sobre, né, Samuel. Gente, vocês sabem a história de Samuel, em nome de Jesus. E aí eu comecei a ler e eu fiquei muito tempo lendo. Eu falei, vou fazer um pequeno devocional que eu tenho o mês inteiro. Só que eu não consegui, né, gente? Eu fiquei o dia inteiro lendo Samuel e chorando o dia inteiro também, porque essa é um pouco triste, né, esse livro. Aí eu fui lendo e nada de amizade. E eu tava não chateada, mas eu tava tipo, será que foi Deus mesmo que mandou eu ler isso, cara? Não tem nada aqui que tenha a ver com amizade. Não tô entendendo nada. Negócio de arca, de sei lá o quê. Meu, que coisa maluca. E aí, eu continuei lendo, né? Porque Deus me obrigou. E aí, eu cheguei na parte que Davi. Desculpa, gente. E aí, eu cheguei na parte que Davi. Que Samuel vai, consagra Davi rei, e daí Davi vai lutar contra Golias. Não, nessa ordem, mas vocês entenderam. E daí Davi vai lutar contra Golias, e Davi ganha. E aí, Saul acha interessante e pergunta pra Abner, acho que é Abner, quem era aquele menino. E Abner fala, eu vou saber? Se você não sabe, eu não sei, rei. E aí eles foram descobrir e tal. E Saul ficou muito feliz e chamou Davi. E aí, Saul pergunta pra Davi quem ele era e tal. Davi fala, eu sou filho de teu servo Jessé de Belém. Aí, agora, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel 18, 1, que diz assim: Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. E quando eu li isso, né, eu falei, finalmente alguma coisa que tem a ver com amizade, né? Tô lendo. Eu li 18 capítulos sem achar nada, gente. E aí eu cheguei nisso e eu fiquei. A princípio eu não sabia quem era Jonatas, porque eu li o texto, gente, eu juro, mas eu tava brisando, sei lá o que aconteceu comigo. Aí eu fui mandar mensagem pra minha querida pastora, que é mestra, e aí eu perguntei, quem é esse querido Jonatas? Ela falou que era filho de Saul. E se eu tivesse continuado lendo, eu ia descobrir isso, né? Mas tudo bem. E aí, quando Davi e Jonatas... quando Saul chama Davi para esse cargo no exército, tudo, eles voltam, né, para casa depois da guerra. E as mulheres começaram a cantar e dançar
saudando, que fala? Saudando Davi e Saul. E elas cantavam uma música, não precisa colocar não, tá? Adri? E elas cantavam uma música que falava: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Gente, que música abençoada. Meu Deus do céu, pra quê que elas foram cantar essa música? Acabou com isso aqui, gente. Acabou com a pobre da vida de Davi. Aí, gente, depois que elas cantaram essa música e Saul ouviu essa música, ele se encheu de inveja, de ódio, de raiva mesmo de Davi, porque, né, na cabeça dele, ele era o rei. Aí, na cabeça dele, Jesus já tinha deixado ele, Deus já tinha deixado ele, o espírito dele, e tinha ficado com Davi. Aí ele, pronto, esse menino já tem Deus. Aí agora ele vai levar todo o meu reino? Não, obrigada. Aí ele começou a ter uma ira muito, muito grande contra Davi. E tudo isso, ele sendo pai de Jonatas e Jonatas sendo o melhor amigo de Davi. E aí, a gente continua lendo, né? E Saul, ele falou... Ele tinha conselheiros no palácio. E aí ele chamou os conselheiros e o Jonatas, que era filho dele, pra conversar. E falou, gente, eu quero matar Davi, porque eu não tô aguentando mais. Eu tô com inveja. Ele não falou com essas palavras, né? Mas vocês entenderam. Ele falou, olha, eu vou matar Davi e é isso. E aí Jonatas, como um bom fofoqueiro, ouviu e foi contar pra Davi, que era o melhor amigo dele. E aí ele falou, Davi, meu pai tá querendo te matar, foge, vai se esconder. E aí Davi foi e tudo. E Jonatas voltou pra casa. Gente, se eu fosse Jonatas, eu já teria ido embora com Davi daí. Mas tudo bem. Aí, Jonatas voltou pra casa pra ficar com o pai dele e tudo. E tava tendo festa de lua nova. E durante a festa, Saul pergunta, né, o que aconteceu com o Davi, que ele não tá na nossa festa. Aí Jonatas falou, não, ele foi lá pra cidade dele pra festejar lá e tal. E aí Saul não cai muito nessa história, mas aceita. No primeiro dia. E no segundo dia, Jonatas pergunta por que Saul queria matar Davi. E em vez, gente, em vez de Saul falar, Saul tentou matar Jonatas, que era o filho dele. Gente, eu fiquei uns 30 minutos encarando esse versículo, pensando, gente, esse cara era maluco. De verdade. Enfim. E aí, Jonatas, né, obviamente teve uma resposta e foi falar pra Davi, tipo, não vai dar mesmo pra você voltar, não vai dar certo. E aí, pra Jonatas conseguir avisar Davi, sem levantar suspeitas do pai dele, ele falou pra Davi, Davi, você vai ficar aqui, amanhã eu volto nesse mesmo horário, você vai estar escondido atrás de uma pedra. Aí eu vou vir com o meu servo, vou trazer uma flecha e vou jogar a flecha. Se eu falar pro meu servo, não lembro as palavras, mas é por aí. Se eu falar pro meu servo, a flecha tá mais pra lá, você não volta mais, você pode ir embora, fugir, que meu pai quer te matar mesmo. Se eu falar, a flecha tá mais pra cá, aí você volta, a gente volta pra casa, vai ser todo mundo feliz. E aí Jonatas fez isso, né? Foi com o servo, jogou a flecha, falou e tal. Daí o servo pegou as flechas e voltou. E Davi, né? Ele falou que a flecha tava mais pra lá. E aí Davi continuou escondido e Saul mandou o menino embora e falou que ia depois. Aí agora a gente chega em 1 Samuel 20:41, que diz assim: Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais que Jonatas. E ele disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós, e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. E eu fiquei me questionando, gente, eu chorei muito, muito, muito quando eu li isso aqui, porque, né? Gente, eu não sou nada sensível. E aí, eu estava chorando e pensando, cara, Jonatas poderia ter ido embora com Davi. O pai dele tentou matar ele. E ele voltou pra casa dele, pra ficar com o pai dele, pra ser fiel, né, ao pai dele. E foi fiel a Davi, porque ele poderia ter falado pra Davi morrer, deixado Davi morrer e ficar nem aí. E aí, depois disso, que Davi foge e tudo, começa uma perseguição maluca, que Saul persegue Davi em todos os lugares possíveis. Davi vai pra um lugar, Saul ia atrás, e eles ficavam nessa perseguição. E ainda teve alguma cidade que eu não lembro, que Davi se encontra com Jonatas e tal, e eles têm essa conversa, tipo,
Ai, que saudade, nós somos grandes amigos, mas, né? Seu pai tá tentando me matar, não vai dar certo. E durante essa perseguição de Saul, que Saul tentava perseguir Davi, Davi teve várias chances de matar Saul. E ele não matou. Tipo, ele falava, ó, se eu quisesse, dava. Aí ele ia lá, dava uma prova, entendeu? Tipo, se eu quisesse, eu podia matar você. Mas eu não vou matar, porque você é servo de Deus e tal. Não era, mas tudo bem. Aí, mesmo assim, durante todo esse tempo, Saul continuava perseguindo ele, porque Saul era meio bipolar. Saul ia atrás dele, aí ele provava, eu posso te matar. Aí Saul, não, então tudo bem, vou voltar pra minha casa. Aí depois ele voltava de novo atrás de Davi, gente, que não sei o que tinha na cabeça de Saul. E aí, isso dura durante algum tempo. E aí Davi vai pra uma cidade e ele se torna como se fosse um general do exército dessa cidade. Ele se torna um líder dessa cidade, dos soldados. E aí, quando Saul descobre, né, ele fala, não, tá bom, fica aí nessa cidade que eu vou voltar pra minha casa e a gente fica em paz. Só que não. E aí, a cidade que Davi estava ia guerrear contra a cidade de Saul, o país. Vocês entenderam? Contra Saul. E durante a guerra, quando eles estavam saindo pra guerra, um dos líderes falou, Davi, você não vai, porque você vai se virar contra a gente, vai ficar com seu povo e a gente perde. Então você fica aí com seus soldadinhos, quietinho, e a gente vai pra guerra. E aí, durante essa guerra, Saul, Jonatas e Mical, que era irmão de Jonatas, morrem. E eu, de novo, estava chorando horrores e sem entender nada. Aí eu continuei lendo e conta que um menino que era do povo de Saul, estava lá, viu, e aí foi contar pra Davi que Saul morreu, que Jonatas morreu e tudo. E aí Davi tem aquela parte de luto, né? Ai, rasga as vestes e chora e tal. E daí o menino teve a infelicidade de contar pra Davi como Saul morreu. Aí ele falou, Saul se jogou lá em cima da lança dele e tava quase morrendo. Mas ele não tinha morrido. Aí ele falou, me mata pro povo, né, pro outro povo não me matar. Eu prefiro morrer por alguém, né, do meu povo. Aí o menino termina de matar Saul e conta pra Davi. Aí Davi, entendi, você matou ele, né? Agora você vai morrer. Aí ele mata o menino, gente. Agora, resumindo um pouco sobre isso, gente, eu tô pregando que nem eu prego pras crianças. Conta a historinha, aí fala moral, vocês só não vão poder pintar os desenhos, né? Porque não vou estar trazendo. E aí, quando eu li isso, né? Mesmo assim, eu ainda tava meio em dúvida de como encaixar em Provérbios. E eu tava meio em dúvida de como que eu ia encaixar essa história com o versículo, né? E como eu iria trazer isso em forma de pregação. E aí, nisso eu estava lendo na minha versão, que é NVI, que tem aqui. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E eu ficava, gente, não tô entendendo. E daí eu tinha uma Bíblia que era NTLH, e aí eu fui ler e achei essa versão que encaixava mais no que eu queria dizer, que é a de Provérbios 18, 24 da NTLH. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado, mais chegado que um irmão. Lendo isso, a gente já consegue encaixar, né? Depois que eu fui ler de novo, eu entendi. Isso, obrigada, amigo. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Agora sim. Lendo isso, a gente consegue encaixar, né, a história. Porque, vamos lá. Vê se vocês seguem a linha de raciocínio. Algumas amizades não duram nada. Quem não durou nada? Quem foi a amizade que não durou nada, gente? Saul. Olha, péssimas crianças dessa linha. As crianças estavam melhor. Mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Quem era o verdadeiro amigo de Davi? Então vamos de novo. Quem eram as amizades que não duraram nada? Quem era o verdadeiro amigo? Aê, vocês estão inteligentes agora, hein? E aí... E aí eu fiquei, né, pensando. E aí, gente, eu vou contar um testemunho, que não é muito um testemunho, né? Porque eu sempre... Não sei. Vocês vão entender. E aí, durante a pandemia, acho que em 2019, antes da pandemia, então. Fim de 2019, 2020, 2021, 2022.
Eu fiquei muito mal psicologicamente, mas isso aqui, gente, ninguém sabe. Tipo, eu fiquei muito mal mesmo de... Enfim, fiquei muito mal psicologicamente. E eu tava trancada em casa, né, na pandemia, não podia sair, não podia fazer nada. E na minha cabeça, eu não tinha amigos. E aí eu ficava naquela tristeza. Teve um dia até que eu estava chorando, cheguei a contar pra minha mãe: mãe, eu não tenho amigo, minha vida é tão injusta, eu odeio tudo, eu odeio todos. Porque, né, gente, também tava nessa fase. Eu tinha, 12, 13 anos? E, não que eu seja muito mais velha, mas vocês entenderam. E aí, eu tava muito triste, tava muito mal mesmo. E aí, eu comecei a orar pra Deus, tipo, Deus, por favor, me faça falar inglês. Não, tô brincando. Eu fiquei, Deus, por favor, eu quero muito amigos e tal. E eu ficava, daí, antes de Deus me mandar amigos, né? Porque, gente, eu tinha amigos, mas eles não eram cristãos. E, cara, a maioria dos adolescentes vai entender. É muito difícil, hoje em dia, achar nas escolas amizades cristãs. Muito difícil, gente. Ou os cristãos são muito introvertidos, quietos na dele, não fala com ninguém, foi o meu caso na minha antiga escola. Ou ou são cristãos, tipo, que estão aqui na igreja, aí faz na igreja, aí lá fora tá fazendo outra coisa, entendeu? E aí era muito difícil achar amizades assim, né? E eu tinha amizades, mas eram amizades assim, do mundo, então elas não me entendiam muito bem. E aí, gente, tá muito calor. E aí, irmãos, eu continuei orando e Deus começou a me mostrar as amizades que eu já tinha, que eu tava tratando não que eu tava tratando como nada, mas que eu mesma me afastei e tava deixando minha cabeça pensar que eu não tinha amigos. Gente, o Manassés falava comigo quase todos os dias durante a pandemia. E eu falava que eu não tinha amigos. Eu tenho uma amiga que a maioria não vai conhecer, mas ela mora lá na minha cidade onde eu nasci, lá em Itapecerica. E, gente, ela é, assim, minha melhor amiga. Não importa quanto tempo a gente fique sem se falar, quando a gente volta a se falar, a gente é muito amigas e tudo. E eu comecei a pensar, tipo, cara, eu sou tão ingrata com essas amizades, por que eu vou querer mais? Sabe, eu vou ficar desprezando essas minhas amizades pra conseguir mais e desprezar o resto também. E aí eu comecei a mudar isso. E aí, quando foi em 2000 Isso, gente, 4 anos, tá? E aí, quando foi em 2023, eu estava na minha escola antiga. Gente, na minha escola antiga, tinha muitas pessoas que me odiavam na minha cabeça. E aí, eu fui pra uma sala que eu não tinha amigos. Tipo, eu não tinha ninguém que eu conhecia na minha sala. Todo mundo ali, ou na minha cabeça, me odiava, ou não falava, só tava lá. E aí, eu fui pra essa sala e gente, eu fico muito ansiosa quando é primeiro dia de aula. Porque mesmo que eu conheça todo mundo da sala, eu fico ansiosa, eu não sei por quê. E aí eu fui pra essa sala, né? E a minha única amiga era a minha professora de matemática. E aí eu ficava com ela conversando. E aí depois de um tempo eu fiz amizade, né? Que eu não sou tão introvertida. E aí eu comecei a andar com um grupinho lá, mas eles também não eram cristãos. Sabe quando você enjoa disso? Tipo, ai, só um monte de conversa nada com nada. Só, sabe, não fazia mais sentido pra mim. E aí eu continuei orando, né? Mesmo com essas amizades que na minha cabeça eram minhas amizades, que Deus tinha enviado. E aí eu continuei orando. Deus, mas tem alguma coisa errada. E aí, um pouco depois, 1 mês, 2 meses depois, eu fiz amizade com 2 meninas que vocês não... Que alguns conhecem. Que já vieram aqui da igreja, inclusive, que é a Giovana e a Rebeca, que são minhas melhores amigas hoje em dia. E elas eram cristãs, e eu pude ter esse carinho, sabe? De achar amizades... Eu não quero chorar. De achar amizades verdadeiramente cristãs. E é muito diferente, né? Você ter amizades cristãs, que você pode conversar sobre sua vida cristã, e amizades do mundo, que só vão conversar qualquer coisa. E aí, no fim, a gente se afastou de todo esse grupinho, e ficou só nós 3. E hoje em dia nós somos muito amigas. E isso foi em 2023. No início ali de 2023. E eu tinha ido pro acampamento da MPC no início desse ano. Acho que tinha sido a 2ª vez, se eu não me engano. E eu tinha feito amizades lá. Hoje em dia só tenho um, mas eu tinha mais amizades. E até hoje eu falo com meu amigo Gabriel, que mora lá em Minas Gerais, lá na roça. E
E depois de tudo isso, eu comecei a pensar, tipo, cara, eu tava sendo tão ingrata e Deus realmente me mandou pessoas enviadas. E Deus realmente me mandou pessoas enviadas por ele, sabe? E aí eu continuei, né, nisso de orar, mas agora era em agradecimento e tudo. E aí eu me batizei, né, em 2023, na Páscoa. Acho que foi na Páscoa. Foi 2023. Foi início de 2023. E aí eu me batizei, e daí, né, gente, depois que eu me batizei, tudo foi acontecendo e tudo foi se arrumando. Gente, eu não queria mais viver na época de 2020 até 2022. E aí eu meio que achei um motivo pra viver, que é Deus, né? E, e lendo isso, Deus me ministrou muito quando eu fui lendo, né, tudo isso. E eu fiquei pensando, porque mesmo que eu falasse que eu não tinha amigos, que eu ficasse orando, eu estava orando pra um amigo. Porque Deus era meu amigo em todo esse tempo que eu tava sozinha. Sozinha. Eu não enxergava, mas eu tava falando com ele todos os dias pra pedir novos amigos, sendo que eu estava conversando com ele. Eu queria pessoas pra conversar, mas eu estava conversando com ele. E Deus se mostrou muito meu amigo e eu lendo isso, eu falei, cara, como eu era cega, sabe? Como eu não enxergava. E eu realmente quero que vocês enxerguem o que eu enxerguei lendo isso. Eu quero que vocês vejam como o Espírito Santo é nosso amigo, independente de qualquer coisa. Porque, gente, vamos voltar aqui pra história. Jonatas podia ter deixado Davi morrer. Vocês acham que foi o coração bonzinho de Jonatas ou foi o Espírito Santo incomodando lá Jonatas pra ele falar pra Davi que Saul queria matar ele? Se Davi quisesse, ele podia ter matado Saul várias vezes, mas o Espírito Santo de Deus não deixou. Então ele cuidou, ele teve esse zelo. E Deus, a todo momento, em momento algum, ele abandonou Davi. Ele, mesmo Davi fugindo, estando sozinho, guerreando, né, com várias pessoas, enfim, Deus sempre estava com ele. E aí, eu quero que vocês realmente enxerguem Deus como esse nosso amigo, como essa pessoa que cuida, que traz zelo, e é muito difícil pra mim falar sobre isso, sabe? Tipo, sobre essa parte aí estranha da minha vida, porque já não é mais a minha personalidade, já não faz mais parte de mim essa parte da minha história. Quer dizer, faz, né? Mas vocês entenderam. E hoje em dia eu sou uma nova pessoa. Depois que eu me batizei, nova pessoa eu sou. Olha que legal.